Capítulo 2. A origem histórica do Pelsníquel. O Natal é uma festa cheia de tradições e personagens, e essas tradições podem ser bem diferentes dependendo da região do mundo. Para entender como o Pelsníquel se desenvolveu, este capítulo vai analisar as origens e as mudanças de 4 personagens importantes do Natal: São Nicolau, Christkindl, Papai Noel Vermelho e, claro, o Pelsníquel. Embora o Natal tenha raízes cristãs, ele foi influenciado por várias culturas ao longo do tempo. À medida que a festa se espalhou pelo mundo, ela foi ganhando novos significados e se afastando do caráter religioso e se tornando cada vez mais voltada para o consumo. Estudando as transformações do Natal e seus personagens, podemos perceber como a cultura e a sociedade moldam e adaptam as tradições ao longo do tempo, criando novas formas de celebrar e de expressar os rituais dessa festa. Rocha, 2023. Para entender a tradição do Pelsníquel, precisamos primeiro olhar para a origem do Natal. Existem várias versões sobre como ele começou. Embora o Natal seja associado ao cristianismo, de acordo com Schuh-Bertrand, 1937, também podemos ver influências de outras culturas e tradições. Há controvérsias sobre a verdadeira origem do Natal, mas, segundo o autor, muitos estudiosos apontam fortes influências das antigas celebrações pagãs. Entre os séculos 3 e 4, cultos pagãos em Roma, Egito e Pérsia celebravam o renascimento do Sol no dia 25 de dezembro, conforme o calendário romano da época. Schuh-Bertrand, 1937. Essa festa acontecia no solstício de inverno e era chamada de Natalis Invicti, que em latim significa nascimento do invencível. Para os pagãos, o sol era adorado como um deus. Com a popularização dessa festa, a Igreja Católica então decidiu associar essa data ao nascimento de Jesus Cristo, colocando Cristo como uma figura oposta ao Deus Sol, adorado pelos pagãos. Schuh-Bertrand, 1937. A figura de Jesus Cristo, que originalmente era o símbolo principal do Natal, vai sendo substituída por personagens folclóricos. Em muitos casos, esses novos personagens acabam misturando rituais, símbolos e significados, criando algo único de acordo com cada cultura. Castro, 2015. Esses personagens e suas histórias continuam a influenciar e a impactar as sociedades atuais. Seus contos são passados de geração em geração, seja de forma oral ou registrada em documentos. São Nicolau e Christkindl, conflito entre Igreja Católica e Protestante. A partir do ano 392, quando o cristianismo se torna a religião oficial de Roma, a relação entre os homens e Deus passa a ser mediada pela Igreja. Deus era visto como o juiz, aquele com o poder de punir os pecadores. Segundo Castro, 2015, com medo dos castigos, as pessoas buscavam proteção por meio de intermediários de Deus, como os anjos e santos. Um desses santos era São Nicolau. Segundo Jones, 2007, a história de São Nicolau começa no século VII e passou por várias versões ao longo do tempo. A primeira versão conta que Nicolau de Mira, nascido em Patara, na Lícia, hoje parte da Turquia, por volta de 270 e falecido entre 341 e 352 em Mira, realizou vários milagres. Uma segunda versão, que ajudou a aumentar a popularidade do santo, é que, em 1087, seus restos mortais foram roubados de Mira e levados para a cidade de Apulia, no sul da Itália. Após a sua morte, as relíquias de São Nicolau continuaram a ser muito valorizadas, pois acreditava-se que elas tinham poderes milagrosos. Por isso, essas relíquias atraíam peregrinos e ajudavam a enriquecer as igrejas que as guardavam. Bowler, 2005. De acordo com Ruland, 1978, logo após a morte de São Nicolau, a devoção ao santo se espalhou pela Europa. Um templo foi construído em sua homenagem na cidade de Metz, em Lorena, o que ajudou a aumentar a sua influência na Alemanha, Holanda e Inglaterra.
São Nicolau se tornou então o padroeiro dos marinheiros, graças aos milagres atribuídos a ele, muitos dos quais ocorreram no mar ou em portos. Por onde os marinheiros passavam, costumavam construir capelas e igrejas dedicadas ao santo. Ao longo do rio Reno, por exemplo, é comum encontrar estátuas e igrejas em sua memória. Grandes cidades portuárias como Hamburgo, Königsberg e Danzig também possuem igrejas dedicadas a São Nicolau, reforçando o seu papel como protetor dos marinheiros em várias partes do mundo. Holland, 1978. São Nicolau também se tornou padroeiro dos estudantes de escolas e universidades em toda a Europa, sendo reverenciado por sua generosidade e pela proteção que oferecia aos mais jovens e aos estudiosos. Disse que o santo ressuscitou 3 estudantes assassinados, cujos corpos, colocados em tonéis, haviam sido transformados em carne salgada. Isso aconteceu quando o santo, percorrendo estradas, um dia se hospedou na casa de um açougueiro sanguinário. Esta é a razão pela qual, frequentemente, se vê aos pés do santo bispo uma tina na qual estão sentadas 3 crianças. Holland, 1978, páginas 15 e 16, tradução própria. Ainda segundo Holland, 1978, devido à lenda de São Nicolau, e antes mesmo de se tornar um costume religioso, os estudantes já recebiam presentes no dia 6 de dezembro, como maçãs, nozes, biscoitos doces e até dinheiro, especialmente os que serviam como coroinhas. Com o tempo, essa tradição se espalhou para todas as crianças e mais tarde para os adultos, transformando o dia 6 de dezembro em uma data de troca de presentes. Outra versão que ajudou na popularidade de São Nicolau seria a exportação da sua figura para as Américas, onde a celebração de sua data se espalhou entre os imigrantes europeus e, com o tempo, foi se tornando parte das tradições natalinas de diversos países. Principalmente pelos holandeses, que na Holanda imaginavam Sinterklaas chegando com presentes para crianças em 6 de dezembro em um navio, e seu retorno à Europa a partir de Nova York, onde Washington Irving foi uma figura proeminente na popularização de Santa Claus. Isso levou, por sua vez, à sua fusão com o personagem conhecido como Father Christmas, na tradição folclórica inglesa desde o século XVI. Père Noël na França e Weihnachtsmann na Alemanha. Jones, 2007, página 76, tradução própria. Por volta de 1100, segundo Bowler, 2005, São Nicolau já era considerado um dos santos mais influentes, tendo uma popularidade que se igualava à da Virgem Maria. Na França, no século XII, freiras começaram uma tradição de deixar presentes nas casas de crianças pobres na véspera de São Nicolau, associando esse gesto generoso ao santo. Diziam que ele entrava nas casas de várias formas, seja pelas janelas ou chaminés. Assim, as crianças passaram a cantar canções e fazer orações pedindo presentes. Na Holanda, as crianças costumavam deixar seus sapatos prontos para que São Nicolau colocasse frutas ou nozes neles. O costume de dar presentes na véspera de São Nicolau se espalhou, levando ao surgimento de mercados que ofereciam brinquedos e guloseimas. Esses mercados ficaram cada vez mais populares, especialmente nas cidades da Alemanha, França e Holanda. Bowler, 2005. Apesar de toda a festividade e celebração pela generosidade de São Nicolau, ele também era conhecido por sua severidade e por punir os malfeitores com varas e chicotes. As crianças desobedientes, por exemplo, sabiam que podiam encontrar seus sapatos vazios ou uma vara em suas meias. Bowler, 2005. No século XIII, as pessoas comemoravam o Dia do Santo Católico no dia 6 de dezembro, fantasiando-se de São Nicolau e indo até as casas entregar presentes. Com a reforma protestante, surgiu o Christkindl, representação do Menino Jesus. Frank, 2009. Essa figura foi criada por Martinho Lutero, que acreditava que, por natureza, o homem era um pecador e que só poderia se salvar recorrendo a Cristo. Castro, 2015. Lutero então propôs um Natal sem punições, substituindo São Nicolau pelo Menino Jesus, ou seja, o Christkindl. Castro, 2015.
Para os protestantes, o Christkindl passou a ser o responsável por entregar os presentes no dia de Natal. Como resultado, a Igreja Católica teve que mudar o dia de visitação de São Nicolau para o dia 25 de dezembro, Frank 2009. De acordo com Bowler, 2005, como um bebê não poderia carregar doces e guloseimas, uma jovem adolescente vestida de branco foi escolhida para representar o Christkindl, o entregador de presentes. Isso também levou à introdução de assistentes, que frequentemente eram retratados de maneira assustadora. Afinal, um bebê não teria a capacidade de intimidar as crianças para garantir um bom comportamento, algo que a figura de São Nicolau conseguia fazer. Assim, surgiram os assistentes ameaçadores do menino Jesus, como Krampus e Cert, na Europa Central, Père Fouettard, na França, Hans Trapp, na Alsácia, e Knecht Ruprecht, na Alemanha. Bowler, 2005. No século XX, o Christkindl passou a ser retratado como uma jovem de 15 a 20 anos, usando um vestido branco e um véu que cobria todo o rosto. Hoje em dia, o Christkindl ainda mantém um papel importante em algumas regiões da Alemanha, especialmente no Christkindlsmarkt, o famoso mercado de Natal da cidade de Nuremberg, um dos maiores e mais renomados do país. Glatz, 2018. Esses personagens passam por diversas transformações ao longo do tempo, assumindo variações culturais distintas. O nome Christkindl, por exemplo, evolui para Kris-Kringle, que, de origem germânica, também se torna uma variante do Papai Noel. Frank, 2009. Nos Países Baixos, o bispo São Nicolau é acompanhado por Zwarte Piet. Em Amsterdã, São Nicolau é conhecido como Sinterklaas, vestindo-se de branco ou vermelho. Nessa tradição, Sinterklaas entra primeiro nas casas para interrogar as crianças. Se o comportamento delas for bom, ele distribui presentes. Caso contrário, Zwarte Piet aplica castigos como chicotadas ou entrega varas e pedaços de carvão para as crianças que se comportam mal. Em alguns casos, Zwarte Piet até as coloca em um saco e as leva embora. Atualmente, a personalidade de Zwarte Piet mudou, tornando-se um ajudante do santo com um papel mais leve e querido entre as crianças. Frank, 2009. É importante destacar que o personagem Zwarte Piet, que, traduzido para o português, significa Piet, o negro, está no centro de debates contemporâneos sobre racismo nos Países Baixos, apesar de suas transformações ao longo do tempo. Tradicionalmente, Zwarte Piet é representado com o uso de blackface, uma prática em que pessoas brancas pintam o rosto de preto para caricaturar indivíduos negros, frequentemente exagerando traços como lábios vermelhos e grandes. Essa representação tem raízes em estereótipos racistas, remontando ao passado colonial europeu, e é amplamente criticada por reforçar preconceitos e desumanizar pessoas negras. Nos últimos anos, a prática gerou intensos protestos e discussões, com muitos pedindo mudanças na forma como Zwarte Piet é retratado. Recentemente, o governo holandês reconheceu a necessidade de um diálogo respeitoso sobre a representação de Zwarte Piet e, em uma nova abordagem, abandonou oficialmente o blackface, apresentando-o como um homem branco, sujo de carvão e desconsiderando o uso do Zwarte, mantendo apenas o Piet. Danny Duke, 2023. Embora essa mudança pareça um avanço, a discussão sobre a adequação da sua representação e suas implicações sociais continua em andamento. Mesmo que este livro não aprofunde essa temática do racismo, ela é crucial para refletir sobre como as tradições culturais podem se adaptar a valores contemporâneos. Recomendo aos leitores que pesquisem mais sobre essa questão e os debates históricos e sociais que ela envolve. Após a proibição de figuras como os doadores de presentes, especialmente durante os períodos da Reforma Protestante, as famílias europeias passaram a criar novas representações para a figura festiva do Natal. Em vez de apenas um único personagem, começaram a surgir figuras mais variadas, desde seres peludos e demônios até anjos, reis e outros santos.
Essas novas versões começaram a se espalhar pelas tradições natalinas e foram ganhando popularidade ao longo do tempo. Bowler, 2005. Uma verdadeira menagerie de companheiros peludos surgiu de uma estranha metamorfose sofrida por São Nicolau. Embora sua forma episcopal e santa pudesse ser proibida de aparecer, ele ressurgiu em uma série de formas ameaçadoras e semi-bestiais, como Ruclaus, Nicolas Áspero, Asenclaus, Nicolas em cinzas, ou Pelsníquel, Nicolas Peludo. Ele servia para lembrar as crianças más que seus pecados mereciam uma boa surra ou até mesmo serem levados embora em um cesto para um destino horrendo. Bowler, 2005, página 23, tradução nossa. Na obra Navidad em Alemanha, Ruland, 1978, descreve diferentes ajudantes de São Nicolau, como Hans Muff, na Renânia, Bartel, ou o urso selvagem na Silésia, Gunfinkel, em Hesse, além de Stepkous, um São Nicolau resmungão, no Palatinado. A forma como São Nicolau chega também varia conforme a região. Na Silésia, ele desce do céu por uma corda dourada. No Mar do Norte, chega de barco, e em outras localidades aparece montado em um burro ou cavalo branco. As crianças, então, deixam feno ao lado dos seus sapatos, uma tradição que remonta às crenças germânicas pré-cristãs. Ruland, 1978. Por outro lado, essa tradição associada ao dia de São Nicolau possui elementos que remetem às práticas muito anteriores ao cristianismo, como destaca Ruland, 1978, ao investigar suas origens. As investigações realizadas permitem concluir que não estamos diante de um costume originário da era cristã, nem mesmo que ele tenha suas raízes nela, e que, na verdade, trata-se da preservação de uma tradição de origem pré-cristã. No sul da Alemanha, em Suábia e Baviera, por exemplo, figuras associadas ao dia de São Nicolau foram preservadas e não surgiram durante o cristianismo. São elas Klausa ou Santicolás, Nicolò ou Butz, Rumpelklaas ou Klaubauf, chamado assim em Berchtesgaden. Em geral, são jovens rapazes que se fantasiam de maneira semelhante ao carnaval. Eles usam máscaras de expressão terrível, adornadas com chifres de vaca, ou pintam o rosto de preto e correm, dançam e saltam pelos vilarejos. As mães oferecem de bom grado presentes a esses personagens assustadores para que se afastem rapidamente de seus filhos amedrontados. Ruland, 1978, página 23, tradução própria. Essa análise mostra que a figura de São Nicolau e seus ajudantes tem raízes em práticas culturais muito antigas, antes do cristianismo. Elementos como máscaras, danças e comportamentos ritualísticos indicam uma ligação com ritos pagãos, usados pelas comunidades para afastar o mal ou atrair proteção por meio de encenações simbólicas. Quando essas práticas foram adaptadas ao calendário cristão, surgiram misturas culturais e religiosas em que elementos pagãos foram incorporados e reinterpretados. Essa mistura entre tradição e transformação destaca como as festas de hoje ainda carregam resquícios de crenças e práticas do passado, demonstrando a continuidade e adaptação das culturas ao longo do tempo. Pelsníquel e suas variantes pelo mundo. Como já vimos anteriormente, o Pelsníquel também tem relação com São Nicolau. Ele possui variantes em outros locais na Alemanha, como Hanstrap e Knecht Ruprecht. Frank, 2009. Em uma entrevista concedida à Glatz, 2018, o alemão Alois Riffel conta que, na cidade de Karsdorf, em Baden, durante muito tempo era comum o São Nicolau aparecer no dia 6 de dezembro acompanhado do seu servo, Ruprecht. Os dois visitavam e davam presentes para as crianças no dia de São Nicolau. O servo, Ruprecht, não era um homem assustador, como o Bensníquel, ou Pelsníquel no Brasil, mas apenas o servo do Santo Bispo. Às vezes ele trazia nas mãos uma vara ou molho de galhos secos. Mas ele realmente não machucava ninguém. Glatz, 2018, página 56.
A origem de Knecht Ruprecht vem da ideia de que ele seria um servo do menino Jesus, encarregado de preparar a sua chegada para a véspera de Natal. Howitt, 1843. Com a reforma protestante, o criado Ruprecht se tornou o ajudante mais conhecido de São Nicolau entre as famílias burguesas. Inicialmente, ele usava roupas pretas, carregava uma bolsa cheia de guloseimas e uma vara com a qual repreendia as crianças desobedientes. Enquanto resmungava, fazia soar as correntes, o que causava medo tanto nas crianças quanto nos adultos. Esse temor fazia com que ele fosse usado como uma ameaça para garantir o bom comportamento. Contudo, esse medo levou muitas regiões a abandonarem a visita pessoal de São Nicolau e seu ajudante, e os próprios pais optaram por deixar os presentes secretamente durante a noite. Ruland, 1978. Em Guabiruba, um personagem que faz analogia à figura Ruprecht é o Homem do Saco, Sackmann. Ele faz parte dos desfiles e celebrações que ocorrem na Pelsnickelplatz, junto com outras figuras natalinas de Guabiruba, Pelsnickel, Christkindl e São Nicolau. Rocha, 2023. Já pela Europa Central, outro exemplo de variante é o Krampus. Seu nome vem da palavra alemã Krampen, que significa garra. Blancas, 2019. Ele faz parte do folclore alpino, tradições culturais, lendas e mitos originados nas regiões montanhosas dos Alpes, que abrangem países como Áustria, Suíça, Alemanha e norte da Itália, há mais de 1000 anos, e é tradicionalmente retratado como o companheiro de São Nicolau. Edmunds, 2022. Esse personagem é muito popular na Áustria, onde é uma criatura bastante assustadora que aparece sozinha ou na companhia de alguém vestido como um bispo. Esse último veste uma longa túnica ou casaco com acabamento de pele e carrega um cajado. Frank, 2009, página 98, tradução própria. Essa tradição permanece até os dias de hoje no país. Com o fortalecimento da lenda de Krampus, vários grupos de intérpretes desse personagem surgiram no país, visando preservar a tradição. Frank, 2009. Uma das versões sobre a origem do Krampus remonta às antigas festividades romanas das Lupercalias, que eram dedicadas a Fauno Luperco, divindade pastoral associada às flores, colheitas e à proteção dos rebanhos. Durante essas celebrações, sacerdotes romanos realizavam rituais com o sacrifício de bodes, vestindo suas peles ensanguentadas e usando varetas para bater simbolicamente nos jovens como um rito de passagem à vida adulta. Com a cristianização do Império Romano, essas práticas foram reinterpretadas e adaptadas aos novos princípios cristãos. Na região alpina, o costume de se fantasiar com peles de animais e chifres foi integrado às celebrações de São Nicolau, gerando a figura do Krampus. Enquanto São Nicolau representava o bem, recompensando as crianças obedientes, o Krampus assumiu o papel de personificação do mal, castigando os desobedientes. Altmaier, 2024. Assim, Krampus se consolidou como um símbolo de punição e moralidade dentro da tradição cristã. Na Áustria, a Krampusnacht, a Noite do Krampus, é celebrada anualmente em 5 de dezembro, véspera do dia de São Nicolau. Durante essa noite, homens se vestem de Krampus e desfilam pelas ruas, usando máscaras assustadoras com chifres, correntes e sinos. As procissões, conhecidas como Krampusläufe, misturam atuações aterrorizantes com celebrações populares, atraindo grandes multidões. Com o tempo, a Krampusnacht se consolidou como uma festividade cultural significativa, especialmente na Áustria, sendo uma das mais emblemáticas celebrações associadas a essa figura mítica. Bowler, 2005. Em Três Itilhas, no oeste catarinense, ocorre anualmente no dia 5 de dezembro o Nicolau Fest, como parte do Festival Natalino, Natal Iluminado. A celebração, que já dura 90 anos, é uma herança cultural dos imigrantes austríacos tiroleses, que trouxeram consigo as tradições natalinas da sua terra natal.
São Nicolau, o bom velhinho, e seus ajudantes, como o Krampus, o Knecht Ruprecht, o anjo e a bruxa, fazem parte dessa festividade. Na tradição da cidade, o anjo simboliza a santidade, enquanto a bruxa ajuda a varrer as coisas ruins do ano que passou, abrindo caminho para o ano novo. Ao longo das décadas, essas tradições foram preservadas e adaptadas pela comunidade, tornando-se parte essencial da identidade cultural de 13 Tilhas. Tilhas News 2023. Na França, o Père Fouettard é uma figura tradicionalmente associada a São Nicolau. Com sua longa barba preta, botas e um grande casaco, ele carrega um chicote ou um ramo, usados para assustar e punir as crianças desobedientes. O Père Fouettard acompanha São Nicolau durante as celebrações, sendo conhecido por sua atitude severa e aterrorizante. Pereira 2019. Outra variante é o Klaubaufgen, presente em Tirol, na Áustria, e em Trentino Alto Adige, na Itália. Ele acompanha São Nicolau nessas regiões, sendo caracterizado por seu corpo coberto de pelos pretos ou marrons e uma máscara de madeira ou alumínio. Além disso, o Klaubaufgen usa sinos em suas costas, criando um som assustador durante as suas aparições. Pereira 2019. Na Alemanha, existe um grupo chamado Boerwansklausen, fundado em 2006, com o objetivo de preservar a tradição das festividades natalinas na cidade de Berwang. Os eventos dessa celebração acontecem no dia 5 de dezembro, mantendo viva a cultura local e a figura de São Nicolau e seus ajudantes. Pereira 2019. Nos Estados Unidos, o Belsnickel, que acompanhou os colonos alemães para a região da Pensilvânia, tem origem nas versões dos ajudantes do Menino Jesus e do São Nicolau da Alemanha. Porém, ao ser incorporado nas tradições locais da Pensilvânia e Maryland, o Belsnickel passou a desempenhar o papel de portador de presentes, se transformando em uma figura distinta. É ele quem leva presentes para as crianças sem estar associado ao Papai Noel Vermelho. Bowler 2005. Na obra The Rural and Domestic Life of Germany, onde William Howitt, 1843, descreve a sua experiência durante uma viagem pela Alemanha entre 1840 e 1842, o autor relata como foi a sua vivência no Natal alemão. Na cidade de Heidelberg, em todas as casas, desde a mais rica até a mais pobre, era tradição haver pelo menos uma árvore de Natal montada, conforme o costume antigo, 15 dias antes do Natal. O Belsnickel visitava as crianças em suas casas, sendo uma representação de São Nicolau. Howitt, 1843. Conforme o autor, o Belsnickel é um homem disfarçado com um gorro de pele e vestido de maneira assustadora para as crianças com suas vestimentas peculiares. Ele está armado com uma vara, carrega uma bolsa ou saco espaçoso na frente dele e tem uma grande corrente enrolada ao redor de si, cuja extremidade é arrastada pelo chão enquanto ele caminha, criando assim um som misterioso para a imaginação das crianças. Às vezes, ele tem vários sinos pequenos pendurados nele. Howitt, 1843, página 234, tradução própria. De acordo com o relato de Howitt, 1843, o Belsnickel, ao visitar as casas, sempre trazia nozes, maçãs e bolos para as crianças que se comportavam bem. Para as que não se comportavam, ele deixava uma vara que era entregue aos pais para ser usada, caso necessário. O personagem sempre lembrava que estava ali a pedido do Menino Jesus. Ao entrar na casa, o Belsnickel conversava com as crianças, desde as mais velhas até as mais novas. Ele perguntava sobre como estavam nos estudos, se estavam se comportando bem com os pais e como tratavam as outras pessoas. As crianças acreditavam que o Belsnickel e o Menino Jesus estavam o tempo todo observando as suas atitudes. Algumas crianças, com medo, recitavam um verso para o Belsnickel, como uma forma de se defender. Menino Jesus, vem, me deixe ser bom, para que eu possa ir para o céu com você. Howitt, 1843, página 236, tradução própria.
De acordo com Howitt, 1843, o Pelsnickel raramente castigava as crianças de fato. Suas ameaças eram mais uma forma de assustá-las e fazer com que se comportassem. Antes de ir embora, ele jogava as maçãs e pequenos bolos no chão, o que fazia com que todas as crianças se apressassem para pegar. Enquanto isso, ele desaparecia sem que elas conseguissem vê-lo. No campo, Pelsnickel anda de burro e muitas vezes repreende as crianças dos camponeses. Sua visita na cidade ou no campo geralmente tem um efeito decisivo. Os pais lembram às crianças o que ele disse. Eles as parabenizam pelas recomendações que receberam. Eles observam as falhas que ele relatou sobre eles e o fato de serem vistos e observados frequentemente quando menos esperam. Eles as incentivam a começar seriamente a corrigir e melhorar a si mesmas e a garantir do menino Jesus um sinal certo de aprovação de seu comportamento. A quinzena seguinte é uma temporada de autoobservação e prova. Howitt, 1843, página 237, tradução própria. No capítulo 2, intitulado The Christ of Andernach, da obra The Prose Works, Longfellow, 2017, narra uma história que aconteceu na cidade de Andernach, na Alemanha, às margens do rio Reno. No conto, o personagem principal, Paul Fleming, tem uma conversa com uma senhora idosa que, enquanto tricota, lhe conta uma história cristã que, segundo ela, teria acontecido na cidade. Havia uma vez uma pobre senhora idosa em Andernach, chamada Frau Marta, que vivia sozinha em uma casa e amava todos os santos e a Virgem Maria. E era boa como um anjo e vendia tortas ao longo do Reicham. Mas sua casa era muito antiga, as telhas do telhado estavam quebradas e ela era muito pobre para conseguir novas, e a chuva continuava entrando e nenhuma alma cristã em Andernach a ajudaria. Mas Frau Marta era uma mulher boa, nunca fez mal a ninguém, mas ia à missa todas as manhãs e vendia tortas no Reicham. Agora, em uma noite escura e ventosa, quando todos os bons cristãos de Andernach estavam dormindo nas penas, Frau Marta, que estava debaixo do telhado, ouviu um grande barulho sobre sua cabeça e em seu quarto, gotejando, 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 como se a chuva estivesse pingando através das telhas quebradas. Querida alma! E, com certeza, era isso que estava acontecendo. E então houve um martelar e bater no andar de cima, como se alguém estivesse trabalhando no telhado. E ela pensou que era o Pelsnickel, arrancando as telhas, porque ela não tinha ido confessar com frequência suficiente. Longfellow, 2017, página 6, tradução própria. É interessante notar que, nesse caso, a mulher da história temia que o Pelsnickel estivesse em seu telhado por não ter ido se confessar o suficiente na igreja. Isso mostra que, na Alemanha antiga, o personagem não era voltado apenas para as crianças malcriadas, mas também para adultos que não seguiam os valores cristãos. Rocha, 2023. Segundo Frank, 2009, a distinção entre crianças boas e más para a distribuição de presentes e aplicação de castigos é algo mais recente. Isso seria uma invenção, já que as maiores beneficiadas dos costumes natalinos eram as crianças. Enquanto a dinâmica de julgar quem era bom e quem era ruim, resultando no recebimento de presentes e castigos, era direcionada aos adultos, tendo um caráter religioso por trás disso. Ou seja, esta tradição servia como uma espécie de purificação. Portanto, do ponto de vista diacrônico, os costumes europeus de açoitamento são talvez melhor compreendidos não como castigos, mas serviços bondosos. Seu propósito é afastar influências malignas e trazer para o açoitado as virtudes vivificantes da árvore da qual os galhos ou ramos são retirados. Miles, 1976, Apud Frank, 2009. Os golpes aplicados pelos chicotes e bexigas eram acreditados para garantir boa saúde, promovem a fertilidade em animais e humanos, bem como a fertilidade das colheitas. Eles tinham a intenção de trazer prosperidade em geral. Frank, 2009, página 106, tradução própria. O folclore do Pelsnickel na Alemanha
revela uma complexidade de crenças e práticas que vão além do simples disciplinamento infantil, atingindo também os adultos e incorporando uma dimensão religiosa. Essas práticas não eram vistas apenas como punições, mas como rituais que visavam afastar influências malignas, promovendo a prosperidade e fertilidade. Assim, o Pelsníquel desempenhava um papel simbólico de purificação e renovação, em um contexto em que as pessoas acreditavam na necessidade de manter a harmonia e a proteção durante o período natalino. Rocha 2023. A criação do Papai Noel Vermelho. No século XVIII, a figura de São Nicolau, junto de Christkindl e seus assistentes mais travessos, chegou aos Estados Unidos, através de contribuições de escritores como Washington Irving, John Pintard, Clement Clarke Moore, Thomas Nast e Randall Sandblom. A imagem de São Nicolau foi transformada na figura do Papai Noel, Santa Claus. Ao longo do tempo, a aparência e as características de São Nicolau, Christkindl e Pelsníquel foram adaptadas, com o objetivo de moldar a estética final do Papai Noel Vermelho que hoje conhecemos. Essas mudanças refletem o processo de criação de uma figura que uniu tradições europeias e o imaginário popular norte-americano. Castro, 2015. Em 1809, Washington Irving publicou uma história satírica sobre a sua cidade, intitulada A História de Nova York desde o início do mundo até o fim da dinastia holandesa, por Diederik Knickerbocker, na qual afirmava que as famílias coloniais holandesas veneravam São Nicolau como patrono e guardião local. Apesar de o livro ter irritado os colonos holandeses, ele ajudou a popularizar a lenda de São Nicolau nos Estados Unidos. Em 1810, o historiador John Pintard, fundador da New York Historical Society, apresentou um panfleto com a imagem de São Nicolau durante uma reunião anual do grupo, Bowler 2005. A New York Historical Society então adotou a ideia de promover a figura de São Nicolau com o objetivo de criar uma história própria para a cidade de Nova York. Com isso, a presença de São Nicolau na cultura americana foi se expandindo e a imagem do Papai Noel Vermelho começou a tomar forma. Na obra A História de Nova York, de Knickerbocker, Irving remontou a vestimenta de bispo e a severidade de São Nicolau, além de omitir seu ajudante. Com essa nova versão, ele conseguiu popularizar a figura de São Nicolau em Nova York. Mais tarde, em 1822, Clement Clarke Moore escreveu um poema intitulado Um Relato de uma Visita de São Nicolau, onde o personagem adquire um trenó e renas, Frank, 2009. Em 1840, a figura do doador de presentes, conhecido de diferentes formas como Papai Noel, São Nicolau, Kris Kringle e Pelsníquel, começa a se consolidar como uma única entidade, especialmente em Nova York e Filadélfia. Thomas Nast também desempenhou um papel fundamental na formação da figura do Papai Noel. Bowler, 2005. Ao se mudar para Nova York, Nast trouxe consigo as memórias do Pelsníquel. Segundo Frank, 2009, Nast nasceu na Baviera, uma cidade alemã que faz fronteira com Liechtenstein, Áustria e República Tcheca. Em suas primeiras ilustrações de Papai Noel, Nast o desenhava com o tamanho de um elfo, muito menor que um ser humano, e com patas e pelos marrons. Frank, 2009. No entanto, de acordo com Glatz, 2018, Thomas Nast era um imigrante alemão originário de Landau, na Renânia-Palatinado, Alemanha. Portanto, para criar uma representação visual de São Nicolau, que mais tarde evoluiu para a imagem do Papai Noel, que conhecemos hoje, Nast teria se inspirado em uma foto do Pelsníquel, figura popular da região da Alemanha. Em 1931, Randall Sandblom, um publicitário da Coca-Cola de Chicago, foi o responsável por dar a forma final ao Papai Noel americano. Sandblom retrabalhou o santo rechonchudo e parecido com um urso de Nast, em uma versão mais alta, sempre sorridente e humanizado, o avô ideal. Frank, 2009, página 108, tradução própria.
Foi então, a partir de 1931, que as cores vermelho e branco, cores oficiais da Coca-Cola, também foram associadas ao Papai Noel, transformando-o na figura que conhecemos hoje. Frank, 2009. Analisando este processo de transformações e modificações desses personagens ao longo do tempo, percebe-se que as tradições e costumes podem ganhar novas formas, sem perderem suas origens. Por exemplo, em 1950, a ilustração inicial de Thomas Nast foi alterada para tornar o personagem visualmente mais comercializável. Com isso, a imagem do Papai Noel foi associada às cores vermelho e branco, e as patas marrons do Pelsnickel foram substituídas por luvas peludas brancas. Frank, 2009. No final do século XIX, segundo Bowler, 2005, o Papai Noel se tornou uma figura importante para a interação entre pais e filhos. Os pais passaram a usar a lenda do Papai Noel como uma ferramenta para disciplinar as crianças, aproveitando a ideia desse observador sobrenatural para incentivar bons comportamentos. Essa tradição, originada nos costumes europeus, ofereceu uma abordagem mais suave em comparação às figuras ameaçadoras de outras culturas natalinas. Bowler, 2005. Embora a versão mais popular sobre a origem do Papai Noel tenha se consolidado nos Estados Unidos, Ruland, 1978, argumenta que o Bom Velhinho teve sua origem muito antes, por volta de 1778, como uma adaptação da figura de São Nicolau. Essa transformação gradual ao longo do tempo reflete as mudanças culturais e as influências das tradições europeias que foram mescladas com os costumes norte-americanos. Sabemos que, em algumas partes da Alemanha, existia uma curiosa proibição. Por exemplo, em 1778, as autoridades de Hesse distribuíram uma circular oficial informando a população que era proibido que um São Nicolau com vestes de bispo fosse de casa em casa. Para não tirar das crianças essa alegria e também para não contrariar uma antiga tradição, recorreu-se à figura do Papai Noel, Weihnachtsmann, cujo nome se manteve nas regiões onde predomina o protestantismo. Ruland, 1978, página 21, tradução própria. Essa adaptação alemã evidencia o processo de transformação do Papai Noel ao longo do tempo, mostrando como ele foi moldado por necessidades culturais e religiosas específicas. Na Alemanha, a figura do Weihnachtsmann surgiu como uma alternativa ao São Nicolau tradicional, adaptando-se ao contexto protestante e às restrições impostas pelas autoridades. Com o passar dos anos, essa figura local com forte ligação às tradições originais foi reinterpretada em outros países e se distanciou das suas raízes religiosas. No século XX, especialmente nos Estados Unidos, o Papai Noel ganhou traços marcadamente comerciais e universais, consolidando a imagem de um velhinho simpático promovida amplamente pela publicidade. Assim, a figura que conhecemos hoje é resultado de um processo de ressignificação cultural, no qual elementos históricos e locais foram incorporados e transformados, criando um símbolo global do Natal que transcende fronteiras e religiões. Segundo Ruland, 1978, a reflexão sobre quem traz os presentes durante o Natal vai além de uma simples curiosidade infantil, envolvendo questões profundas sobre a realidade e as experiências que moldam a infância. O dilema entre manter a magia do Natal e confrontar as crianças com a realidade da vida gera um debate significativo. De um lado, aqueles que defendem a honestidade e a transparência, acreditando que as crianças devem entender o verdadeiro valor dos presentes e das relações, considerando que elas são mais perspicazes do que se imagina. Por outro lado, existe uma corrente que valoriza a preservação da inocência e das experiências mágicas, sustentando que essas vivências são essenciais para o desenvolvimento emocional e espiritual das crianças. Muitos acreditam que o Natal, com suas tradições e simbolismos, deve ser celebrado de forma a cultivar as lembranças e a alegria da infância. A atmosfera festiva, cheia de luzes, músicas e surpresas, é vista como uma forma de resgatar valores que podem parecer esquecidos em um mundo cada vez mais racional e cético. Ruland, 1978.
Portanto, a questão sobre quem traz os presentes é uma porta de entrada para reflexões mais amplas sobre a infância, a fé, a tradição e a maneira como construímos nossas identidades. Este capítulo teve como objetivo contar a história do personagem natalino Pelsnickel e sua conexão com outras figuras, como São Nicolau, Christkindl e o Papai Noel Vermelho. O Natal, embora tenha origens cristãs, também tem influências e tradições pagãs. Ao longo do tempo, essa celebração se espalhou por diversas regiões do mundo e foi ganhando novos significados culturais, deixando de ser apenas uma festa religiosa. Assim, a figura do santo católico São Nicolau passou por mudanças ao longo do tempo e hoje é vista como um santo associado à distribuição de presentes, tornando-se uma das figuras centrais do Natal. No entanto, em algumas regiões, São Nicolau foi substituído por Christkindl, personagem criado com influências da Reforma Protestante. Tanto São Nicolau quanto Christkindl têm seus ajudantes. Enquanto eles eram vistos como bons presenteadores na época do Natal, seu acompanhante, o Pelsnickel, que em algumas regiões é conhecido como Hans Trapp, Knecht Ruprecht ou Krampus, tem o papel de punir as crianças que se comportam mal. São Nicolau, Christkindl e Pelsnickel, junto às suas variantes, deram origem ao Papai Noel Vermelho que conhecemos hoje, através das contribuições de escritores e ilustradores nos Estados Unidos. Com isso, podemos entender como as tradições culturais se adaptam e se transformam à medida que são espalhadas e reinterpretadas. O capítulo a seguir abordará as celebrações do Dia de São Nicolau e do Natal em Guabiruba. A partir desses eventos, será explorada a tradição do Pelsnickel na cidade, visando compreender como ela persiste até hoje. Para isso, será apresentado um histórico da tradição, suas celebrações e eventos no município antes e após a criação da Sociedade do Pelsnickel. Além disso, a análise será enriquecida com relatos de moradores de Guabiruba, obtidos por meio de entrevistas, que ajudam a construir uma visão abrangente da tradição no município. Como mencionado no início deste livro, as entrevistas permanecerão anônimas para preservar a privacidade dos entrevistados.